Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais esta rica e feliz oportunidade. Segunda-feira, dia 9/9/2019. Maravilha, que bênção! 17h07. Agradecendo a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, por mais esta rica e feliz oportunidade. Ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa Mãe Águila, Quataí 108, àqueles abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, e todos os outros espíritos que não fazem parte desta roupagem, mas que sempre nos assistem. Então, chamemos, invoquemos o povo de Maiante, por exemplo, esses grandes curadores do espaço, os médicos da cura, do espírito e, muitas das vezes, também no corpo físico, dependendo dos nossos merecimentos, dependendo de como nós temos o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia, enfim, de uma certa e determinada condição e situação que só quem avalia não é o ser físico, é a espiritualidade. Aqui estamos hoje reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, divino e amado Mestre, e da espiritualidade. E hoje para falar de transplante e doação de órgãos. Isto é uma matéria um pouco, enfim, complexa, que nem toda a gente poderá concordar com tudo, nem toda a gente poderá discordar com tudo. Aqueles que concordam, graças a Deus, aqueles que discordam, salve Deus, mas cada um de nós temos os nossos pontos de vista. Os nossos pontos de vista. Inclusive, antes de vir gravar, estive relembrando, inclusive, alguns factos relatados por Allan Kardec, que eu irei, à medida que vá saindo, irei comentando, porque este é um caso, são condições complexas, porque alguns espíritas, poderá ser 10, 15, 20, 50, 60, 70%, recusam-se a autorizar em vida a doação dos seus próprios órgãos após o desencarne. Pois é, antigamente, para doar, aqui em Portugal, para doar órgãos, antigamente, nós teríamos que fazer um documento para, quando morresse, desencarnasse, ser doado os órgãos. Hoje é o contrário. Para não doar é que tem que ser feito esse documento. Tudo por questões óbvias, enfim, por estudos também. Então, porque não era favorável aos transplantes, porque isso poderá ser um pouco absurdo. Desta forma é preciso relembrar o que Francisco Cândido Xavier, quando afirmou, que eu tenho aí em livro,
a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Salve Deus. Eu tenho, segundo palavras de Francisco Cândido Xavier, que eu estava a lembrar de onde é que tinha esse livro, palavras de Cândido Xavier, Chico Xavier, eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a mãe terra, que foi de onde ele veio, que foi criado. Ele fez isto porque quando ainda encarnado, e eu gosto tanto de falar de Chico Xavier, quando encarnado, Chico recebeu várias centenas de propostas inoportunas para que o seu cérebro fosse inclusivamente estudado após a sua desencarnação. Daí será compreensível o receio de que o seu corpo fosse de certa forma e de certa maneira profanado, e nesse sentido depois também pela sua idade, Chico Xavier não poderia doar já os seus órgãos. Salve Deus. E inclusive, se pudesse, o receptor dos órgãos talvez fosse de certa forma idolatrado, que fosse idolatrado. O que eu sei sobre os transplantes de órgãos, na opinião, inclusive, dos espíritos sábios, dos espíritos de luz sábios, é um problema da ciência muito legítimo. Dessa forma, é muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo Chico Xavier, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais, porque é muito natural que ao nos desenvencilharmos do corpo físico, venhamos inclusivamente a doar os órgãos prestantes, os que se prestam, os que são ainda que têm alguma faculdade. Então, os necessitados deles socorrem, que possam inclusivamente utilizá-los com algum proveito, vitalidade. Desta forma, a doação de órgãos para transplantes é perfeitamente legítima. E, inclusive, outro médium, Divaldo Franco, que está na atualidade, Divaldo Franco certifica que a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia e é justo, é válido, depois de nos havermos utilizado desse património, algumas das vezes oferecê-lo graças às conquistas valiosas da nossa ciência, da nossa medicina, da nossa tecnologia, aos que vieram
aos que vieram e vivem em carência, a fim de poder continuar em sua jornada. Não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual. Em contrapartida, a mutilação do corpo físico, por exemplo, um doador de olhos. Então, quando um dia retornar ao mundo espiritual, será que ele vai cego? Será que ele vai cego para o mundo espiritual? Com certeza que não. Porque se fosse assim, então, se fosse desta forma, então o que seria daqueles que têm o corpo muitas das vezes consumido pelo fogo, muitas das vezes têm o seu corpo desintegrado, por exemplo, numa explosão ou noutras variadas considerações sobre a matéria? Então, como saber se uma pessoa está realmente morta para poder retirar, por exemplo, a máquina fulcral, a potência? Qual é a nossa máquina? A que nos faz estar aqui, sentado, conversando, pensando, imaginando, em sintonia, enfim, o nosso coração. Então, como é que se vê para se poder retirar um coração? E aqui para quem conhece a morte, ou sinais da morte, salve Deus, esta música estava-me aqui infernando, que eu estava a perder aqui um pouco a concentração. Então, recapitulando, para quem conhece os sinais da morte, a morte, ela tem diferença entre morte, por exemplo, cerebral. Já todos ouviram falar. A morte, a tal bendita morte cerebral, a morte encefálica. Na morte cerebral, ainda há uma estrutura cerebral funcionando, como, por exemplo, o tronco cerebral, ou seja, o tronco encefálico. Neste caso, o eletroencefalograma confirma que este funcionamento está ocorrendo. Então, este é um estado em que ficam as pessoas que estão, por exemplo, em coma vegetativa. Coma vegetativo quer dizer que ainda não estão totalmente mortas, o corpo físico, porque na morte encefálica nenhuma estrutura do nosso cérebro está em funcionamento. A morte encefálica
é a morte, é quando tudo deixa de funcionar, é a morte dos hemisférios dos cerebrais e do tronco encefálico, onde se localizam os centros vitais do ser humano. Aqui, o médico precisa esperar a morte, muitas das vezes a morte encefálica, para fazer o tal dito transplante. Salve Deus. Nesse caso, o coração ainda bate. Por força e conta das máquinas, ainda bate. Mas há um completo silêncio, uma completa separação do encéfalo. E quem conhece o corpo humano, por dentro, por fora, quem conhece o corpo humano, como ele é formado, a fragilidade com que ele é formado. Estou-me lembrando aqui do nosso amigo Luís Vilamaior. Ele formou-se, com certeza que deu aulas de medicina, ele é médico, sobre desta estrutura. O nosso corpo físico, ele é tão complexo que não é preciso muito para ele deixar de funcionar. E aqui o encéfalo, e aqui é o completo silêncio do encéfalo. Nenhuma estrutura do sistema nervoso dá sinal de vida. Inclusive, o eletroencefalograma fica parado. Não acusa nada. Porque para que ocorra o transplante, por exemplo, de coração, o coração precisa estar batendo. Fora também determinadas condições, não é? Há uns produtos, há umas condições que tem que se fazer ao coração enquanto é transplantado, passar por uns certos e determinados produtos, enfim, mas tem que estar batendo. Se ele parar, não volta a funcionar. Embora hajam certas e determinadas técnicas específicas para o caso do coração. Então, desta forma, o coração parado não servirá para transplante. Já no transplante de rim, por exemplo, fígado e outros, isso não é necessário. E aqui os profissionais que antecipam muitas das vezes a morte do doador, porque há muitas condições destas. Como há? Aqui a antecipação da morte do doador, se existem, então estes estão plantando, e os que doam estão aproveitando a ocasião para diminuir os seus débitos. Caso o espírito não se revolte e queira inclusivamente vingar-se, porque em alguns casos há inclusive a rejeição do órgão, como todos nós conhecemos. Talvez ainda não fosse o momento certo para ter aquele órgão afetivo ao transplante, e a sua prova ainda não tivesse acabado. Mas aqui
Aqui, André Luiz, aqui num livro, André Luiz considera a rejeição como um problema claramente compreensível, porque o órgão do corpo espiritual, ou seja, o perispírito do doador, ele está presente no receptor. O órgão perispiritual provoca os elementos da defensiva do corpo que os recursos imunológicos em futuro próximo naturalmente vão suster ou coibir. E André Luiz, inclusive, explica que quando a célula é retirada da sua estrutura formadora, que seja no corpo humano, indo laboratorialmente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa dessa forma a individualizar-se ao ser implantado em outro organismo. Salve Deus, por transplante. Tenderá sempre a adaptar-se ao novo comando espiritual, que desta forma vai revitalizar e a seguir coordenar a sua trajetória. Então, assim sendo, o transplante não afeta o espírito do doador. Os espíritos afirmaram a Kardec que o desligamento do corpo físico é um processo altamente especializado e que pode demorar, como eu já tenho dito noutras alturas, minutos, horas, dias, meses. Embora com a morte física não haja mais qualquer vitalidade no corpo, ainda assim há casos em que o espírito, cuja vida foi toda voltada para a matéria sensual, desta forma fica agarrado aos despojos pela afinidade, ou seja, por a matéria. Todavia, recordemos, por exemplo, de situações que ocorrem. Não precisamos ir muito longe, não precisamos trabalhar muito a mente para elaborar aqui uma visualização que ocorre todos os dias nas grandes cidades, que é a prática da necrópsia, ou seja, a morte, nas variadas formas e maneiras, e desta forma exigida por força da lei nos casos de morte violenta sem causa determinada. Para quem conhece, quem sabe, abre-se o cadáver, não é? Na região do
externo até ao baixo ventre, expondo todos os órgãos físicos, torácicas, abdominais. Não se pode perder de vista a questão do mérito, individualidade, individual. Estaria o destino desses espíritos desencarnados à mercê da decisão do ser físico em retirar-lhes os órgãos para transplante ou cremar-lhes o corpo ou retalhar de alguma forma por ocasião da autópsia? O bom senso e a razão muitas das vezes gritam mais alto que isso, porque isso não é possível. Porquanto seria admitir a justiça do acaso, e o acaso, o nosso acaso, o acaso de todos, isso não existe. Resumindo, a doação de órgãos para transplante não afetará o nosso espírito, o espírito do doador, exceto se nós acreditarmos ser injusta a lei de Deus e desta forma estarmos nos pensamentos à deriva da sua vontade. Lembremos que nos estatutos de Deus Pai Todo-Poderoso não há espaço para a injustiça. E desta forma, o transplante de órgãos é uma façanha da ciência humana. É muito valiosa, é uma valiosa oportunidade, dentre tantas outras, colocadas à nossa disposição para o exercício do amor. E aqui, nós só devemos doar algum órgão nosso se nós nos sentirmos preparados para isso. Não podemos esquecer que se hoje nós somos os potenciais doadores, no dia de amanhã, porque ninguém conhece o amanhã, poderemos ser os nossos familiares e amigos potenciais receptores. Nós nunca sabemos. Hoje somos doadores, amanhã somos receptores. Quem sabe, na nossa família, alguém precisa de algum órgão. Quem sabe, alguém amigo precisa de algum órgão. Desta forma, é por isso que isto está nas mãos de cada ser físico. E em casos de extrema importância e acidentais, não é? Há muitos casos que a família, amigos, nem sequer chegam a saber que houve doação de órgãos, porque, enfim, não vale a pena entrar em pormenores, porque não vale a pena. O que é certo é que se foi doado algum órgão, foi aliviar aquele ser físico naquela doença, foi melhorar a qualidade de vida a uma criança, a um adulto, homem, mulher, desde que seja compatível. Assim acontece. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui me despeço. Este vídeo sobre transplante de órgãos. Cada um tem o seu critério, o seu pensamento, a sua maneira de ser, de agir.
enfim, quando as condições se apresentam na nossa família, nós olhamos de uma forma. Quando se apresenta nas condições de outra família, nós olhamos de outra forma. Porque muitas das vezes o mal não nos afeta diretamente. É por conhecimento. Muitas das vezes ouvimos dizer, todos os dias nós vemos notícias que se precisam de doadores de órgãos desta ou daquela condição. Claro que isto é um critério de cada um. A todos desejo uma linda e abençoada tarde, fim do dia, que Jesus, divino e amado Mestre, divino e amado Mestre, a todos possa abençoar e iluminar. De todos eu me despeço nesta segunda-feira. Salve Deus e graças a Deus.